Ela estava sempre coberta com um kisei, esse espelho, como a casa de um homem morto. Se você chegasse muito perto, poderia ver seu reflexo sobre o tecido fino e leve, grosso modo. Mas 3 vezes por ano, quando o kisei era retirado para ser lavado, antes do Ano Novo, da Páscoa e do primeiro dia do outono, a mulher que o fazia tentava desviar o olhar ou abaixar os olhos para não olhar inadvertidamente para o espelho. Pouco antes da morte de sua avó, Anastasia recebeu uma carta dela: venha. A casa agora é sua. Lembre-se de. E então havia o desenho, tão familiar, a moldura e, é claro, ele, o espelho. Que diabos! Anastasia não tinha intenção de vir mais cedo, como sua mãe havia feito na época. Ela foi a primeira a deixar a antiga casa definitivamente, quebrando a tradição. Quando o mais velho da família morria, o próximo tomava seu lugar. As palavras lar e clã sempre foram sinônimos em sua família. A casa foi construída, até certo ponto, por meu bisavô. A única coisa importante é que a casa nasceu no século XVIII. E se ela costumava ficar em um vilarejo grande, em uma colina, perto do rio, eventualmente o rio ficou raso, uma represa foi construída em cima dele, e agora era preciso descer e caminhar muito até a água. E o vilarejo desapareceu, e a cidade se aproximou da casa, e já estava lambendo os beiços para a velha construção, já mandando pessoas para comprá-la por nada e depois demoli-la. E não seja tão firme no caráter da avó. Em uma palavra, todos aqueles que reviraram os lábios tiveram que admitir, sim, o monumento da cultura, a casa em si e o jardim ao redor, com arcos, pérgolas, grutas e fontes, também. Bem, a proprietária é uma senhora idosa. Então, só temos que esperar, esperar. Sua avó sabia que não poderia deixar sua propriedade para a filha. Ela tremia só de lembrar da casa, com suas tradições, seu silêncio e as coisas que lhe davam arrepios. Ela fugiu dela, como dizem, com banha nos calcanhares. No final, minha avó ligou para Anastasia, e ela veio. Ela não tinha intenção de deixar Paris, não queria voltar para a Rússia, mas tudo coincidiu. A traição de seu marido, um longo e doloroso divórcio, sua vida destruída. E Anastasia fez suas malas. Ela sabia o que estava fazendo, e a casa exigia que ela abrisse mão de todo o resto. Servir a ela estava se tornando o principal significado da vida. Portanto, em essência, no estado em que se encontrava, ela tinha 2 opções: cometer suicídio ou arrastar o processo ao longo do tempo, deixando que a casa o fizesse. Anastasia escolheu a segunda opção. Mas agora, 20 anos depois, ela sabia que seu ministério havia terminado, porque não tinha filhos, e tudo acabaria com ela. Aqueles que vieram para cá mais tarde podem querer transformar a casa em um hotel ou museu, encantados com sua antiguidade, os cataventos nas torres, os vitrais, as portas esculpidas e as lajes de pedra preta. Mas a casa não permite isso. E quando os novos proprietários perceberem isso, depois de terem sofrido 33 infortúnios, eles simplesmente derrubarão todos os bancos. E haverá um terreno baldio em vez de uma casa, uma espécie de página em branco. Mas Anastasia hesitou um pouco mais. Talvez a força da casa não esteja nela mesma, mas no lugar em que ela se encontra? E não importa o que tenham construído em seu lugar. E então Anastasia teve um sonho e percebeu que era muito cedo para se desesperar. O ser que ela queria viria em breve. Só que o sonho era estranho. Anastasia não deveria contar a ninguém sobre a nova senhora da casa. Mas, mesmo que ela contasse, não havia garantia de que a vida seria tão tranquila quanto antes. A casa teve uma premonição de algo. Ainda é vago. Naquele outono, minha mãe decidiu que eles passariam o inverno na Dasha. Minha mãe adorava a Dasha e os lugares ao redor dela. Em geral, era um lugar privilegiado. Era uma península perto da represa, que antes de ser construída era uma verdadeira ilha. De um lado estavam as eclusas, barcos a motor, barcaças, iates. Do outro lado estava o rio e as montanhas atrás. Certa vez, minha mãe teve a sorte de comprar um terreno e uma casa precária por um preço baixo de uma mulher que estava saindo com pressa e precisava fazer tudo em um dia. A partir de então,
Do início da primavera ao final do outono, minha mãe trabalhou aqui com entusiasmo. Cada rublo que podia dispensar, e até mesmo os que não podiam ser dispensados, ela ia para o trabalho. Mas agora havia uma casa de 2 andares, e as flores encantavam minha alma até a neve chegar. Em novembro, minha mãe sempre se despedia da Dasha com pesar, como se ela fosse uma pessoa viva. Ela andava pela casa, acariciava as paredes, dava tapinhas na porta como se fosse seu próprio ombro e prometia que em abril haveria um novo encontro. E dessa vez ele disse: "Sabe o que vou fazer, Meg? Vou renovar este lugar para mim e para você." Basicamente, a ideia não era tão absurda. Mamãe só precisava que a internet funcionasse. A casa de campo tinha um ótimo fogão e várias cabras elétricas, portanto ninguém passaria frio. O único problema era que a maioria dos proprietários da Dasha estava indo embora, e a loja que eles tinham aqui estava fechada até a próxima estação quente. "Ok", disse mamãe, "vou fazer compras uma vez por semana em um burro." Burro, como ela chamava seu carro velho. "Bem, você terá de aturar seus amigos", continuou minha mãe. "De qualquer forma, você irá para o jardim de infância por 2 dias e depois ficará doente por 2 semanas. Você não pega resfriados com tanta facilidade, é um homenzinho resistente, mas todos esses vírus." Então eles ficaram e hibernaram bem. Meg nem sequer notou a solidão. Acabou sendo uma alegria não correr para o berçário pela manhã, mas deitar na cama e olhar os desenhos no carpete, e seus olhos transformavam as linhas geométricas em personagens de contos de fadas. Do lado de fora da janela, o amanhecer estava se abrindo lentamente, os contornos das árvores estavam aparecendo, minha mãe estava chamando para o café da manhã. O ar estava vertiginosamente claro, o cheiro de café forte engrossava, tornando-se palpável, os círculos dourados e ensolarados de ovos mexidos que minha mãe polvilhava com cebolinhas que cresciam no parapeito da janela, e o leve sabor picante delas era uma premonição da primavera. E na véspera do ano novo, as duas penduraram cortinas cintilantes de guirlandas no jardim, e tudo brilhava e reluzia como em um conto de fadas. Mas então, como se estivessem em conluio, eles apagaram a luz desnecessária, e então as estrelas brilharam no céu, e a fina foice do mês lhes prometeu riquezas no ano seguinte, e eles só tinham que lhe mostrar o dinheiro de prata. Eles não entraram por um longo tempo, hipnotizados pela beleza da natureza, e somente quando estavam completamente congelados voltaram a se sentar perto da lareira. Sua mãe preparava chá de salgueiro, que crescia na vizinhança no verão. E ela mantinha Meg acordada, contando-lhe contos de bruxas por um longo tempo, porque a véspera de Ano Novo era uma noite especial, e não deveria ser uma noite para dormir. Janeiro, com suas muitas festividades, passou e, em fevereiro, a neve começou a cair, e mamãe fez amizade com o limpa-neve, pois, caso contrário, eles teriam sido prisioneiros da casa de campo, incapazes de chegar até a entrada da garagem. Em março, perto da primavera, Meg encontrou as primeiras flores da sobrinha-mãe. E, em abril, os problemas apareceram. Depois, disseram que isso nunca havia acontecido e que não aconteceria novamente. Um acidente na represa. Aquela que se erguia sobre sua península. Os habitantes da Dasha sempre aguardavam a primavera com apreensão. A usina hidrelétrica começava a liberar água, e a quantidade liberada dependia da inundação das ilhotas vizinhas e se a água chegava às casas e aos porões. Isso raramente acontecia e, quando tudo secava, os proprietários da Dasha tinham que iniciar os reparos. Acreditava-se que a represa tinha uma margem de segurança para as próximas gerações. Mas ninguém poderia prever que haveria chuvas fortes no curso superior do rio e que a neve derreteria tão rapidamente. E chegaria o momento em que todas as comportas se abririam e a água transbordaria, inundando tudo ao redor. As noites já estavam longas, parecendo primavera, e Meg havia saído do jardim sem permissão. Era uma fuga que ela não podia ver da casa. Ela estava indo dar uma olhada no rio e a água sempre a fascinava, e naquele momento, quando ele girava e espumava perto da represa, quando a correnteza carregava flocos de espuma, especialmente naquele momento. Então, naquele momento, ele se viu à beira da água. Talvez se ela fosse mais velha, ela olhou para a direita,
teria tido bom senso suficiente para perceber o que estava acontecendo e teria alguns minutos para correr para um lugar mais alto. Mas ela não percebeu, não entendeu. E quando a água a cercou, pegou-a e a arrastou para longe. Ela foi salva apenas pelo fato de saber nadar. É claro que no rio gelado ela não teria durado nem 10 minutos, mas ao seu lado havia os detritos do rio, troncos, tábuas, todo tipo de sucata. E tampas, talvez do porão de alguém? Que haviam sido transformadas em uma balsa para ela. Ainda não havia ajuda, as pessoas que tinham acabado de ver a enchente ainda estavam se recuperando ou ligando para os serviços de emergência. E a água estava tão fria, e o vento tão fervente. Quando a escuridão começou a cair diante de seus olhos, Meg só teve tempo de se perguntar: será que a noite poderia chegar tão repentinamente? Ela estava se sentindo mal. Era muito difícil respirar. Era como se não houvesse ar suficiente no quarto. A mão de alguém a levantou e a manteve de pé. Mas Meg não conseguia nem mesmo manter a cabeça erguida, ela continuava caindo sobre seu peito. Tome um drink, disse a voz suave da mulher. Ela colocou travesseiros sob as costas de Meg, deixou-a confortável e se sentou na beirada da cama. Precisamos nos mexer um pouco ou nossos pulmões ficarão congestionados. Você tem que terminar este. Até a última gota. Foi muito difícil. Porque depois de cada gole, Meg adormecia. Ou melhor, ela caía no esquecimento. No final, a mulher ficou com pena dela, deixou-a deitar-se como antes e não a incomodou mais. Mas desde aquele dia, a primeira vez que Meg bebeu da xícara, ela começou a se recuperar. Agora, de tempos em tempos, ela acordava olhando para os objetos ao seu redor e para a mulher que se aproximou dela assim que Meg abriu os olhos. Ela era alta, muito magra e usava um vestido escuro e esvoaçante. Seu cabelo estava bem penteado e amarrado em um nó. Seu rosto era tão severo que ela parecia incapaz de sorrir. Mas às vezes ela sorria. E quando Meg pediu comida, ela se animou. Trouxe um ovo em uma bandeja pequena, migalhas de pão e uma xícara de chá. E começou a alimentar Meg. Ele colocou uma migalha de pão na colher, mergulhou-a na gema e a levou até ela. Vamos lá, vamos comer. Meg sentiu que seus dentes estavam moles, nem mesmo fortes o suficiente para mastigar pão seco. Ainda assim, ela estava recuperando suas forças, embora lentamente. A primeira pergunta que Meg se atreveu a fazer foi: onde está a mamãe? Onde está a mamãe? A garota não perguntou, nem o que havia acontecido, nem onde ela estava agora. Se sua mãe estivesse por perto, nada disso teria importância. A mulher lhe trouxe um jornal. Meg queria dizer que ela só sabia ler um pouco, e somente quando as palavras estavam impressas em letras grandes. E, de preferência, essas palavras tinham de ser curtas. Mas a mulher não sugeriu que ela lesse. Ela desdobrou o jornal e lhe mostrou as fotos. Havia muitas, e algumas eram piores do que outras. Meg não reconheceu a Dasha de sua aldeia, ela havia se tornado um depósito de lixo. Casas em ruínas, destruídas, poças de água por toda parte. Mamãe? Perguntou ela, queixosa. A mulher balançou a cabeça. Isso só podia significar uma coisa, e mamãe tinha ido embora. Meg, de 6 anos, experimentou uma sensação de solidão tão aguda que lhe tirou o fôlego. Era pior do que quando ela estava engasgada com a pneumonia. Ela não apenas tinha dificuldade para respirar, mas agora não queria mais viver. Meu nome é Anastácia, disse a mulher. Você não estará sozinha, não tenha medo. Você estará comigo agora. Passaram-se mais algumas semanas até que Meg começasse a andar pela casa, familiarizando-se com ela. No início, ela precisava se agarrar aos móveis por fraqueza. Mas quanto mais rápido recuperava suas forças, mais longe ia, explorando suas novas posses. Ele gostava mais do primeiro andar, um corredor ensolarado com vista para o jardim. Meg abriu as portas dos cômodos, um a um, e em cada um deles encontrou um tesouro.
Havia um piano, antigo, com castiçais e velas. Ali, em um tapete que parecia uma pintura, um turco de turbante olhava para um caramanchão, onde uma linda garota descansava em um sofá. Mas uma das portas estava trancada. No entanto, a chave estava para fora e Maggie a girou com cuidado. Ela não esperava conseguir manusear a fechadura, mas a chave girou facilmente e Maggie entrou na sala. Ele estava quase vazio. De qualquer forma, os móveis eram muito ascéticos. Uma escrivaninha sobre a qual estava pendurado um velho rádio preto, uma cadeira rígida na qual devia ser muito desconfortável sentar-se. Y. Maggie pensou que fosse o véu da noiva. Branco, fino, na parede. Ela o tocou e ouviu uma voz de advertência. Não, não o incomode desnecessariamente. A garota deu um passo para trás. Instintivamente, ela percebeu que havia feito algo não autorizado e que provavelmente seria repreendida. A chave na porta estava lá por um motivo. É claro que ela não tinha permissão para entrar aqui. Mesmo assim, ela não resistiu a perguntar: "O que há lá dentro?" Anastácia levantou a borda do suéter e virou-o ligeiramente. Maggie viu a moldura de madeira entalhada. A madeira já havia escurecido há muito tempo. A moldura era muito antiga. "Quanto menos você falar com esse espelho, melhor", Anastácia não a repreendeu, sua voz soou confiante. "De qualquer forma, tudo será seu mais tarde, e você entenderá. Enquanto isso, não venha mais aqui, ok?" Eu não estava ordenando, estava pedindo. E Maggie assentiu com a cabeça. Há muitos outros cômodos nesta casa para correr. E passeie o quanto quiser no jardim. Mas esperem aqui, não entrem aqui. Anastácia trancou a porta com a chave e a colocou no bolso. Mas, desde aquele dia, Maggie não tentou violar a proibição nenhuma vez. Quando ela era mais velha, no entanto, teria sido fácil chegar ao quarto. Como escalar a árvore que crescia sob a janela. Mas Anastácia não estava indo por esse caminho, então não havia nada particularmente interessante para ver. O mundo que existia agora para Maggie se limitava à casa e ao enorme jardim, cercado por uma alta cerca de pedra. Ela não estava entediada, era um mundo inteiro. Um homem especial vinha cuidar do jardim e ele estava sempre lindo. Muitos cantos isolados onde você podia se esconder de olhares curiosos, se houvesse algum. E um laguinho onde se podia alimentar os peixes no verão, e um balanço, como se fosse só para Maggie. Muitas rosas, até verdes. O jardineiro era um homem idoso e frequentemente parava de trabalhar para descansar. Nessas ocasiões, Maggie se sentava ao seu lado e ele lhe contava histórias. Ela gostava especialmente das histórias de animais, porque o jardineiro lhes dava uma mente quase humana, e incidentes aparentemente comuns se tornavam contos verdadeiros. Uma vaca e um porco que conspiravam para ir a um país distante, um cachorro que realizava façanhas reais para salvar seus donos. Os olhos de Maggie se iluminaram e ela nunca mais se separaria de Stephen Swan. Nas longas noites de outono e inverno, Anastácia ensinava a menina vários truques de mágica. As pessoas modernas não se dedicam mais a isso, os truques de mágica pertencem ao circo. Mas Maggie tinha mãos hábeis e uma memória afiada. Elas começaram com diferentes jogos de cartas, como o mais simples, em que uma pessoa escolhia uma carta e a devolvia ao baralho, e a segunda tinha de adivinhar qual era a carta concebida. Em seguida, Anastácia começou a mostrar como fazer um objeto desaparecer em suas mãos. Lá estava ele, e desapareceu. "O espelho também é bom para fazer truques?" Maggie perguntou. "Você sabe, aquele do quarto trancado?" "Você sabe sobre os espelhos tortos?" perguntou Anastasia. Maggie balançou a cabeça. Ela não tinha tempo para assistir àquela diversão antiquada em geral. Como todas as meninas, ela brincava de bonecas. E os jogos mais simples em um tablet. "Então vou mostrá-los para você primeiro", disse Anastácia. "E depois conversaremos sobre o que você quiser saber." De vez em quando, eles saíam para passear. Anastácia percebeu que não era totalmente seguro,
E se alguém que ela conhecesse perguntasse sobre a garota, ou se alguém da vida anterior de Meg a reconhecesse? A busca por aqueles que haviam morrido na enchente havia terminado há muito tempo, e Meg estava entre eles. Se ela tivesse aparecido de outra forma, Anastácia teria ido para a cadeia. Ele não a teria salvo de se juntar aos anjos se não a tivesse tirado da água. Mas Anastácia se arriscava, e de vez em quando, a sair pela cidade com a garota. Sempre longe de onde ela morava, sempre por um curto período de tempo. E quando ela e Meg voltavam, ambas sempre sentiam as mais estranhas sensações. Quando abriam um portão, era como se estivessem passando do presente para um passado onde as rosas floresciam e os balanços balançavam tranquilamente, onde o rápido e nervoso século XXI não tinha entrada. Anastácia dirigia uma máquina mais velha do que ela. Mas Meg era cuidada como um ser vivo, e ela ainda estava viva, e os levava sem pressa para onde quisessem ir. Dessa vez, eles foram para o parque. Não era uma obra de arte de design, mas um antigo parque de diversões suburbano, uma espécie de excursão. Os jovens, como pássaros empoleiros, sentavam-se nas costas dos bancos, apoiando os pés nos assentos, pelas vielas, levavam as crianças em um mini-trem a vapor com pequenos vagões abertos. Havia a Devil's Wheel, Roda do Diabo, a Daisy, Margarida e a Ilusão, na qual você parecia virar de cabeça para baixo e o teto, que deveria estar acima, flutuava abaixo de você. O salão dos espelhos tortos era impopular e estava vazio. Uma mulher corpulenta, a que verificava as cédulas, permanecia entediada ao lado dela. Meg sentiu instintivamente que Anastácia dava grande importância aos espelhos, então apertou a mão da amiga mais velha com força. E sem sucesso. Não havia uma única pessoa lá dentro. A luz do sol entrava pelas pequenas janelas do teto e os grãos de poeira dançavam sobre ela. Os espelhos estavam alinhados em uma fileira e Meg se movia de um para o outro, observando seu rosto e corpo mudarem à medida que se esticavam, se alargavam e se ondulavam. Era divertido, mas nada além disso. Talvez se os meninos estivessem no lugar de Meg, teriam rido e apontado o dedo para sua suposta feiura. Mas era preciso mais do que isso para fazer Meg rir. A garota se virou para Anastácia e olhou para ela de modo interrogativo. Isso fará mais sentido para você agora, disse Anastácia, com modéstia. Enquanto isso, vamos embora. Elas passaram mais uma hora no parque. Andaram na roda gigante e Meg sentiu como se o vento que dominava a cidade pudesse pegá-la e levá-la embora tão facilmente quanto levava as folhas pintadas do outono. Em uma lanchonete ao ar livre, pediram grandes porções de milkshake e Meg, de morango, Anastasia, de chocolate. Foi divertido mergulhar o canudo na espuma exuberante. Em suma, foi um dia maravilhoso. E quando chegaram em casa, Meg nunca mencionou o espelho misterioso. Na verdade, ela havia se esquecido disso, além disso, tinha muito o que fazer. Ela estava cansada e dormiu tão profundamente que parecia não ter se mexido uma única vez durante a noite que, pela manhã, percebeu que suas costas e pescoço estavam rígidos. No entanto, depois do café da manhã, Anastácia disse a si mesma: "Vamos embora." Meg percebeu o que isso significava e se levantou. Quando chegaram à porta que ela não havia aberto desde aquela época, Anastácia destrancou, tirou a chave do buraco da fechadura e a colocou no bolso. "Não vou trancá-la novamente." Elas ficaram em frente ao espelho. Anastácia hesitou um pouco e, pegando Gisele, jogou-o sobre a moldura. Era um espelho bem grande, permitindo que eu me visse de corpo inteiro. Estava um pouco manchado pela idade, mas, fora isso, parecia bastante comum. A moldura era a única coisa boa nele, os entalhes eram tão finamente esculpidos que eram raros hoje em dia. Um verdadeiro tecido de renda de madeira. Meg hesitou por um momento. Ela não entendia. Por que ela começou, finalmente. Mas ela interrompeu. "Olhe para nossos reflexos", disse ela. Meg começou a olhar. É claro que seu olhar estava fixo em si mesma. Depois de algum tempo, ela começou a pensar que a garota refletida no vidro era mais bonita do que ela.
Ela tinha uma pele excepcionalmente macia, e era como se tivesse um leve tom dourado. As feições de Meg não haviam mudado, ela era inegavelmente ela, mas havia acentos. Havia uma força em seus olhos que ela nunca havia sentido antes, e toda a sua aparência tinha adquirido uma harmonia maravilhosa. Meg achava difícil tirar os olhos de seu reflexo, e aquela garota no vidro era tão boa. Ela desviou o olhar para o reflexo de Anastácia e quase ofegou. O rosto simples havia se tornado um semblante. Um nariz fino, olhos de formato perfeito. Mas não havia cor naquele rosto, ele era de cera. Os espelhos seriam melhores se refletissem mais, ou pensassem, disse Anastácia, pensativa. É uma frase de um poeta francês. Ela pode ser traduzida de duas maneiras. Agora veja isso. Ela voltou para a escrivaninha, onde um álbum de pelúcia cor de chocolate estava sobre a mesa. Anastácia folheou as páginas e tirou a foto de um homem de meia-idade bastante bonito. Ela o virou de modo que ele ficasse refletido no espelho. Alguns momentos se passaram e o rosto do homem mudou. Suas bochechas recuaram e afundaram ligeiramente, seus lábios se curvaram, seu olhar ficou diferente. Ele era o mesmo homem, mas agora seu rosto era um reflexo completo de seu caráter. Autoritário, egocêntrico, intolerante. Ele é meu ex-marido, explicou Anastácia. Mas como um espelho faz isso? Meg ficou espantada. Eu não sei, respondeu Anastácia simplesmente. Em minha memória, ele sempre esteve lá. Talvez seja mais antigo do que esta casa, talvez meu tataravô, não sei quantas vezes tataravô, o tenha trazido de algum lugar. Mas quando você olha para ele, começa a ver o seu verdadeiro eu. Não se pode esconder nada dele, para ele não há movimentos secretos da alma. E eu não posso nem dizer se ela permanecerá assim se você a tirar de casa, ou se será o contrário, se este lugar lhe der seu poder. Mas há duas coisas que você deve saber e que eu vou lhe dizer. Em primeiro lugar, você não pode usá-lo em público. Tudo estará acabado em pouco tempo. As pessoas correrão como abutres para investigá-lo, para refutar seu poder, algumas o admirarão, outras rirão dele. E ele não vai suportar isso. É por isso que lhe mostrei os espelhos tortos. Se alguém o vir por causa de seu descuido, tente defender o espelho, diga que ele está apenas torto. Um brinquedo para o público. E esconda-o na primeira oportunidade que tiver. Em segundo lugar, evite olhar muito para ele. Quanto mais tempo você olhar para ele, mais poder ele terá sobre você. O que acontecerá com você? É difícil para mim descrever. Certa vez, quando eu estava olhando para o espelho por muito tempo, foi como se algo dele fosse transmitido para mim. Depois disso, quando eu olhava para as pessoas, conseguia ler suas mentes. Achei que estava ficando louco. Pendurei o espelho como antes e quase não entrei naquele cômodo. E, aos poucos, ele desapareceu. Mas era assustador sentir tal poder. Ele não é dado ao homem e não deve invadi-lo. Meg olhou ao seu redor com a franqueza de uma criança. E todas as coisas aqui são mágicas, não são, a mesa e a cadeira? Anastácia sorriu levemente. Que mágica! É algo que realmente existe, mas ainda não podemos entender ou explicar. A mesa e a cadeira são comuns. Só isso, ela bateu com o dedo no rádio, é algo curioso. Parecia um dispositivo muito comum e primitivo. Plástico preto na parte de trás, e a parte da frente era branca, ligeiramente empoeirada. Uma escala de frequência, uma roda branca? Eu não o ligaria, disse Anastácia. Por que não? Com ele, você nunca sabe o que pode ouvir. Na maioria das vezes, é apenas ruído, interferência. Se você girar o botão lentamente, poderá ouvir uma música popular ou o noticiário. Mas, às vezes, começam a surgir vozes, às vezes surpreendentemente claras, você pode até ouvir a respiração do locutor, como se estivesse se aproximando do outro lado e sussurrando em seu ouvido. Às vezes, a voz é distante e não é fácil entender as palavras. Mas sempre se trata de pessoas que não estão mais no mundo.
Você sabe, há coisas como sonhos ou sonhos de advertência. Isso é algo parecido com isso. E não basta ouvir, é preciso interpretar corretamente. O rádio é uma coisa que não deve cair em mãos erradas. Posso. Os lábios de Meg tremeram. Posso ouvir minha mãe através dele? Anastasia olhou para ela com curiosidade. Querida, nunca é por escolha. É sempre aleatório. Você não recebe uma resposta para sua pergunta direta. Pelo menos, eu nunca consegui. Bem, vamos tentar. Meg se fez de rogada. Anastasia suspirou e colocou o plugue na tomada. Os nervos de Meg estavam tão excitados que ela estremeceu violentamente assim que o receptor ganhou vida e sibilou. Anastasia girou lentamente a roda escurecida pelo tempo, tocando-a levemente com o dedo indicador. Boletim meteorológico, e assobiando novamente, e uma música antiga sobre um motorista de caminhão, e assobiando, e barulho, e algum tipo de programa de sorteio de prêmios, a voz deliberadamente animada do apresentador, e fracasso, silêncio total e, em seguida, uma voz fria, sem qualquer entonação, disse, e metro. Agora Anastasia já estava tremendo. Acho que não vamos ouvir mais nada hoje, disse ela. Mas Meg sabia que obedeceria a Anastasia e não perturbaria o espelho novamente. Mas se o quarto não estivesse trancado, ela entrava sorrateiramente de vez em quando e tocava a roda, movendo-a 1 milímetro por vez, uma fração de milímetro por vez, na esperança de ouvir sua própria voz, de poder enviar uma mensagem. E isso não aconteceu nenhuma vez. No início, Meg encontrou a oportunidade de vir todos os dias, mesmo que apenas por alguns minutos. Depois, frustrada e desapontada, ela abria a porta uma vez por semana, não com mais frequência. As músicas substituíam as notícias, às vezes o canto dos pássaros, às vezes um ruído rítmico, como se houvesse um mar do outro lado. E raramente, muito raramente, havia palavras estranhas, de coração partido, ditas em uma voz estrangeira. Palavras que Meg achava que não tinham nada a ver com ela. Com o tempo, tornou-se uma tradição para ela vir aqui 3 vezes por ano. Em seu aniversário, no aniversário de sua mãe e no aniversário do dia em que a água levou embora o que havia sido sua península, levando embora toda a sua vida anterior. Anastasia não apenas manteve Meg fora da escola, mas tentou se certificar de que o menor número possível de pessoas soubesse que ela morava aqui. Anastasia começou a ensinar Meg por conta própria. Ela fez isso de forma responsável. Os livros didáticos e a internet foram de grande ajuda. Ela teve de rabiscar muitas letras antes de desenvolver uma boa caligrafia. Quantos livros tiveram de ser lidos antes que a leitura se tornasse uma necessidade para Meg? Ele lhe ensinou francês por diversão e para que ela não esquecesse o idioma, disse ele. E, aos 16 anos, Meg era fluente em 2 idiomas, quase dominava o currículo do ensino médio. Matemática, que tortura, e rasrabisled nos meandros da jardinagem, não esquecida e truques. Aqui as habilidades da menina eram indiscutíveis, pelo menos no circo para se apresentar. Pouco antes de sua morte, Anastasia lhe deu um último presente. Ele chegou de forma rápida e inesperada para todos. Anastasia sempre fora magra e nunca havia corado as bochechas, mas Meg achava que sua amiga mais velha era tão sem idade quanto aquela casa. Ela não conseguia imaginar sua vida sem Anastasia. E a mulher nunca havia pegado um resfriado que ela pudesse se lembrar. Como ela havia contraído pneumonia sem nunca ter ido a lugar algum, sem nunca ter congelado. Mas Anastasia pegou tudo de uma vez, em um único dia. E tão fielmente quanto uma fera sente o fim se aproximando, ela percebeu tudo sobre si mesma. Uma vez, um médico foi chamado, que administrou o tratamento sem prever um resultado ruim, sem sequer mencionar um hospital. Mas Anastasia disse a Meg, que estava cuidando dela. Sente-se, quero conversar com você seriamente. Meg estava assustada. Ela só tinha visto aquela expressão no rosto de Anastasia uma vez, antes de levá-la para a sala secreta. Ela notou que havia pastas na cadeira ao lado da cama. Aparentemente, a mulher doente tinha conseguido chegar ao armário onde ela guardava documentos e outros papéis importantes. Eu culpo você, disse Anastasia, eu a criei como um Mowgli.
E vou lhe dizer, por que você não pode mais mentir para mim, que fiz isso não tanto por você, mas por mim mesma. Não sei como teria sido sua vida, mas se você tivesse ficado órfão, acho que ela não teria sido dada a mim. Há muita papelada, uma fila de pessoas querendo acolher uma criança em uma família. Se eu ficasse órfã. Meg repetiu lentamente, separando uma palavra da outra. Anastasia assentiu com a cabeça. Eu me proibi de saber qualquer coisa sobre o destino das vítimas das enchentes. Você foi enviada para mim como um sinal da alta. Pelo menos foi assim que eu entendi. Não tenho filhos, e esta casa deveria passar de minhas mãos para outras mãos amorosas. É por isso que, quando você chegou, eu estava quieto como um rato sob uma vassoura, e você e eu começamos a levar uma vida tão isolada. Diga-me, honestamente, Anastasia tocou a mão da garota com seus dedos finos, e dessa vez, muito quentes, você se sentiu mal por mim durante todos esses anos? Mas Meg estava em um estado de total confusão. E se sua família estivesse viva? E se sua mãe estivesse viva? Seria por isso que ela nunca tinha ouvido a voz de sua mãe no rádio dos mortos. Anastasia interpretou o silêncio dele à sua própria maneira. Eu entendo, disse ela. Saiba que eu a amava muito, muito mesmo. Como a filha que nunca tive. Bem, não há tempo para sentimentos, então vamos ao que interessa. Meg não pôde deixar de ouvir a respiração de Anastasia se contrair. Era como se a mulher estivesse com falta de ar. Mais tarde, Anastasia, ela não percebeu que era a primeira vez que chamava a amiga mais velha com tanto carinho. Não faça isso agora, você não tem forças para falar. Não existe mais tarde. Dê uma olhada nisso. Anastasia desamarrou a primeira pasta. Esses são seus documentos. Paguei muito dinheiro por eles e acho que ninguém questionaria sua autenticidade. Mas se você quiser, se a vida seguir seu caminho, um dia você poderá obter documentos verdadeiros. Enquanto isso, aqui está seu passaporte, que diz que você é Taylor Meg, seu diploma do ensino médio. Estamos quase no fim do ensino médio. Em resumo, essas são as primeiras coisas de que você precisará. Este é o meu testamento, e eu lhe dou esta casa. Quando eu morrer, ele entrará em vigor. O próximo é um cartão bancário, não o perca. Não é uma fortuna, mas é o suficiente para sobreviver. Há um código PIN escrito no envelope, você deve memorizá-lo. E isto, Anastasia colocou a última pasta nas mãos de Meg. É uma espécie de aeródromo de emergência. O pequeno apartamento onde eu morava antes de me casar. Ele é seu agora. Caso algo aconteça com a casa e eles atirem de você, você ainda terá um teto sobre sua cabeça. Então, não precisa levar nada daqui, apenas duas coisas, você sabe quais são. Anastasia se recostou nos travesseiros e demorou alguns minutos, cobrindo os olhos, tentando recuperar o fôlego. E não quero assustá-la, mas tenho que lhe contar também. Não se preocupe com o funeral, nosso jardineiro cuidará de tudo. O seu objetivo é assumir seus direitos como herdeiro o mais rápido possível. Não deve ser muito difícil, não tenho nenhum outro parente. Pela primeira vez na memória de Meg, Anastasia estava errada. No início, porém, ela não se importava. Deixada sozinha, ela sentiu uma grande tristeza, talvez maior do que quando perdeu sua mãe quando era criança. Anastasia tinha sido seu mundo inteiro, e agora esse mundo estava morto. Meg não precisava se preocupar com nada. Todos os problemas do funeral foram resolvidos por outras pessoas, tanto o velho jardineiro quanto a equipe do escritório. O funeral foi realizado no Farevel Hall. Meg notou que Anastasia não queria deixar mais ninguém entrar na casa, mesmo depois de morta. Havia um rosto cansado e severo em seu caixão, e pareceu a Meg que agora Anastasia estava ouvindo alguém, a eles, os vivos, invisíveis, e o que ela estava dizendo não a agradava. A profunda tristeza da garota foi acompanhada de ansiedade. E quando Meg retornou à casa onde havia passado a maior parte de sua vida, ela parecia vasta, desolada e sombria, uma verdadeira cripta. Nunca antes ela havia evocado tais associações.
O que Anastácia temia começou quase imediatamente. Alguém estava vigiando de perto a velha mansão e não ia deixar que ela caísse nas mãos de um jovem proprietário. A palavra underground soou novamente, a primeira que ela ouviu no rádio antigo. A cidade estava prestes a construir novas linhas de metrô. Nesse contexto, foi decidido reassentar as pessoas que moravam em casas antigas. Disseram que esses prédios não resistiriam às obras do metrô. Mas não havia como pensar que lugares de prestígio no centro ficariam vazios. Eles seriam vendidos pelo triplo do preço, as casas seriam demolidas e substituídas por escritórios de empresas e shopping centers. Os reassentados serão enviados para os subúrbios. Serão construídos arranha-céus de classe econômica especialmente para eles. E a mansão onde Meg morava ficava em um dos novos bairros planejados para a construção. Era um saco. Talvez existam alguns estados no mundo onde as casas antigas cujos proprietários não querem ceder às mudanças sejam deixadas em paz. E novas rodovias e casas vizinhas com prédios futuristas as cercam. Mas esse claramente não era o caso aqui. E Meg começou a receber comissões, que não podiam ser evitadas, quanto mais essas pessoas se comportavam de maneira hostil. No final, o inspetor do Comitê de Terras, um homem alto e magro com uma espécie de cabeça de pássaro, disse a Meg: "Você será indenizada. O valor cadastral desta casa não é muito alto", ele mencionou uma quantia ridícula. "Você pode, é claro, processar, mas só vai perder tempo." "Quer dizer que eles vão tirar minha casa de mim?", perguntou Meg ingenuamente. Seu interlocutor se esquivou de responder. "Temos que encontrar um novo lugar para morar." Meg não prestou mais atenção. Mas o jardineiro lhe disse naquela noite que havia rumores de que as autoridades tinham outros planos. "É uma casa muito bonita. Não é possível encontrar uma casa tão antiga hoje em dia." Eles dirão a Meg que ela não é um monumento cultural. Ou talvez nem mesmo deem desculpas. Uma garota solitária, quieta e tímida não é páreo para eles. E aqui, ao que parece, eles vão fazer um hotel. Um rio próximo, um pequeno parque no jardim, as janelas antigas serão substituídas por outras de plástico. Meg até balançou a cabeça, imaginando esse quadro. E mesmo antes de a luta começar, ela percebeu que iria perder. As pessoas estavam vindo para cá todos os dias. Elas pareciam ter coisas a fazer, algumas para se registrar, outras para limpar. Mas Meg sabia que eles queriam ver o interior da casa. Anastácia não deixava ninguém entrar. Para ver se havia algo para comer. "Você não quer vender essas cadeiras?", perguntou o visitante. "E as estatuetas? Um vaso? Coisas demais. É improvável que você compre um apartamento tão grande para caber tudo de bom nele. E na loja de antiguidades para arrastar e incomodar. Nós lhe daremos um bom preço imediatamente." Meg não tinha um pingo de conhecimento comercial e ainda não se considerava uma proprietária de antiguidades. A Anastácia era. Havia apenas uma coisa pela qual Meg se sentia responsável, que era tirar o que estava no quarto secreto. Ela ainda não havia deixado ninguém entrar, embora houvesse pessoas que quisessem. "O que você tem aí?" Outro hóspede apertou a maçaneta da porta, aparentemente despreocupado. "Nada, meus pertences pessoais", e Meg tocou os dedos para se tranquilizar, dedilhando a chave que agora sempre carregava no bolso. E então o cara do Comitê de Terras disse a ela que o testamento era inválido por algum motivo, então a casa iria para o Estado e Meg não seria indenizada. A garota apenas olhou para ele com olhos grandes e assustados. Ela estava completamente desamparada, e o funcionário público chamado Bones entendia isso muito bem. "Portanto, você só pode levar seus pertences pessoais", disse ele. Meg percebeu que talvez não lhe fosse permitido levar o espelho para fora da casa. Afinal de contas, sua moldura, sua renda de madeira, era uma obra de arte e alguém poderia querê-la. Ele encomendou uma nova moldura, a mais simples, feita de pinho. Quando ela chegou e o jardineiro a levou para o quarto, Meg não o deixou mais trabalhar. "Eu mesma faço isso", ela ficou na porta,
sem perceber que era como uma enfermeira, que ninguém poderia cuidar de um paciente contagioso. Se houvesse consequências, seriam apenas para ela. Meg foi até o espelho, suspirou profundamente e puxou o tecido. Ela havia checado a internet ou se desesperado com sua própria falta de jeito a noite toda. Ao fazer isso, ela teve o cuidado de não olhar casualmente para o vidro. Para ela, o espelho parecia o juiz, de quem era impossível esconder qualquer coisa. E ela temia se ver com o rosto contorcido pela confusão e pelo medo. Mas era impossível não tocar no espelho, era impossível se afastar dele, e Meg começou a sentir algo acontecendo dentro dela. Os sons se tornaram especialmente claros, ela podia ouvir o arranhar de um rato em algum lugar distante da casa. As cores se tornaram claras e brilhantes. O amanhecer apareceu em todo o seu esplendor quando ela esticou as pernas, que já estavam doendo impiedosamente. Meg foi até a janela e congelou, pensando que nunca tinha visto tamanha beleza. As cores brilhantes do sol nascente, o canto dos pássaros. Meg cobriu o rosto com as mãos e achava que não conseguiria suportar tudo aquilo, que estava ficando louca. Mas ainda restava uma última coisa. Ela afastou cuidadosamente a velha moldura desmontada, embrulhou o espelho em um papel áspero e o amarrou com um barbante. Escondeu um rádio preto e branco nada atraente em uma sacola. Quando se aproximou da porta, ele já sabia que o jardineiro estava subindo para o primeiro andar e que não gostou da maneira como ele hesitou. É isso mesmo? Ele se perguntou, olhando para o que ela estava prestes a deixar a casa. Uma bolsa com rodas, com coisas dentro. Uma pequena bolsa com documentos. Uma sacola plástica com algo, ao que parecia, de peso leve, e um espelho, que ninguém podia tocar agora, apenas um vidro velho. É isso, Meg confirmou, você pode me chamar um táxi. Este é o endereço. Ela nunca tinha ido ao apartamento, cujas chaves Anastácia havia lhe dado pouco antes do fim. Na verdade, Meg estava tão chocada que não se importava onde morava agora. Você ficará aqui, disse ela ao jardineiro, você dirá a eles que eu desocupei a casa, que eu fui embora. Ele acenou com as mãos, e mais uma vez, o gesto foi impotente. Meg podia ler facilmente os pensamentos do jardineiro, e eu poderia tirar algo daqui para mim. Há dinheiro a ser ganho com antiguidades. Leve isso, disse Meg, como uma lembrança de Anastácia. Você era bom para ela. E seu jardim era tão bonito. Ela desceu as escadas correndo, deixando o homem parado com a boca entreaberta. A carona foi para o outro lado da cidade. Meg se acomodou no banco de trás e inclinou o espelho com cuidado, como uma criança. Ela não queria que o taxista ajudasse a carregar suas coisas para cima, embora ele tivesse se oferecido. O pior de tudo era que o apartamento era de um quarto. Meg não se importava com os metros, mas viver com Mirror em um único quarto? Então, ela viu um guarda-roupa embutido no corredor e, com um suspiro de alívio, colocou sua carga lá. Ele nem sequer desdobrou o papel. Depois fechou o armário e colocou um gancho sobre ele para se certificar. Anastácia não havia alugado o apartamento para inquilinos, ninguém vinha aqui há muito tempo, e o ar estava viciado. O cheiro era de poeira, se é que a poeira podia ter cheiro, ou era a sensibilidade de Meg agora, como um cão pastor. A garota abriu as persianas e só agora começou a olhar ao redor, e era um apartamento muito comum. E os estetas de hoje, sem dúvida, o chamariam de assassinado. Papel de parede e flores na sala, móveis do século XX. Um móvel de parede e alguns vasos de vidro, um sofá coberto de xadrez. A cozinha deixava especialmente claro que Anastasia vivia ali sozinha, e algumas panelas pequenas, uma xícara de chá esquecida sobre a mesa, um único banco ao lado de uma pequena mesa. Agora sua solidão, como um bastão, Anastasia passou sua solidão para Meg. A garota foi até a janela. Essa era a coisa boa dessa casa, o lugar onde ela estava, na esquina onde o boulevard terminava e a praça começava. Uma fonte com figuras de bronze de crianças. E atrás dela, um prédio de teatro. Colunas, arcos, um verdadeiro palácio. Eu tinha que começar a viver. Tudo do zero.
ir à loja e comprar pelo menos pão, chá e açúcar. Lavar as cortinas empoeiradas, arrumar as coisas. Mas Meg hesitou, olhando para o prédio que lhe lembrava um palácio. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer? A sensação era tão clara que um arrepio percorreu sua espinha. Ela precisava deixar de ser uma Robinson de coração, para acabar com a reclusão involuntária em que havia vivido todos esses anos. Entender tudo o que ela ainda não sabia. Entender quais lojas ela precisava e como deveria se comportar nelas, o que e onde nesta cidade grande, como usar o transporte. A situação de Meg era pior do que a de um estrangeiro, aquele que não conhecia o idioma, mas entendia alguns princípios gerais, traçava paralelos. Meg era perfeita, uma lousa em branco. E ela não tinha uma alma familiar nesta cidade. Apenas vagas lembranças de infância de como as coisas deveriam ser. Porque ela era muito pequena na época, tinha acabado de completar 6 anos. Suas primeiras incursões no mundo tinham sido mais como viajar para outro planeta do que vagar pela cidade. Ela encontrou uma padaria no primeiro andar de sua casa, e foi para lá que ela foi. Como ele não sabia o valor do dinheiro, sempre comprava com moderação. Havia dias em que ela se contentava com pão e leite. Nos momentos em que estava preocupada, seu apetite ficava completamente fora de controle. E agora ela estava sempre tremendo, por causa da abundância de novas impressões que a vida havia preparado para ela. Mas quase todas as noites ela encontrava uma oportunidade de se sentar perto da janela. Às 7 horas, a peça começava no teatro. E na véspera da apresentação, carros chegavam, pessoas fantasiadas corriam para a entrada e subiam os degraus. Meg nunca tinha ido à igreja, mas algo semelhante, reverente, parecia emanar desse palácio. E a expressão templo da arte não era familiar para ela. Mesmo assim, incapaz de resistir ao desejo de ir até lá, ela comprou o ingresso. Era imperativo que ela entrasse com os outros. Ela não tinha muitos trajes, de fato, aquelas coisas modestas não podiam ser chamadas de trajes. Exceto por um vestido de seda preto, que ela raramente usava e que parecia mais novo do que os outros. A última vez que Meg o havia usado foi no funeral de Anastasia. Enquanto arrumava o cabelo em um penteado simples, ela hesitou por alguns instantes. Havia apenas um espelho em seu apartamento, um pequeno espelho no banheiro. A única coisa que ela podia ver nele era seu rosto. E mesmo assim, à meia luz. E ela precisava saber como ele era. E Meg sabia quem poderia lhe dizer a verdade. Ela se aproximou do espelho, cuja presença silenciosa ela sempre sentiu, e levantou o tule que o cobria. Uma garota esbelta, quase etérea, olhou para ela com curiosidade. Ela parecia uma ilustração de livro, os olhos grandes, as mãos, os contornos da cabeça, o pescoço e exatamente como um gráfico. Meg suspirou, convulsionada e aliviada ao mesmo tempo. Ela percebeu por que o Mirror a via daquela maneira. Inconscientemente, ela temia que a dor, a confusão, o desamparo, tivessem desfigurado sua alma. Ela já havia percebido que era a alma que o cristal estava refletindo. Mas não. Ela ainda não havia se encontrado no mundo, absorvendo o que via, esquecendo-se de si mesma. E o espelho a fazia parecer assim, como se um traço de caneta a tivesse desenhado agora. E, no entanto, ela ainda era boa. Um quarto de hora antes do início da apresentação, ela entrou pelas portas do teatro, juntando-se imediatamente ao fluxo de espectadores. Nunca antes havia tanta gente. Elas se aglomeravam no auditório e passeavam pelo saguão. Na verdade, não havia nada de especial nesse teatro que o distinguisse dos outros. Escadas para o primeiro andar e, de lá, a entrada para o balcão. Ao pé da escada, havia um pequeno jardim de inverno e um lago com peixes dourados. Um buffet em um canto e música, risadas e luzes coloridas. Como Meg acabará de se olhar no espelho, agora ela via muito vividamente, em fragmentos, como se estivesse passando de uma imagem para outra. Aqui estava uma mão com um copo de vidro, um canudo saindo da espuma branca. Aqui estava um peixe balançando a cauda nas profundezas misteriosas, e a cauda era translúcida, como uma pluma de ouro.
As portas do salão se abriram. Tudo estava cheio de expectativa, de presságio. Maggie entrou timidamente, como se não tivesse certeza. O lugar onde o milagre seria realizado, ela pressentiu. Mas era impossível mergulhar completamente nessa impressão, e ela tinha de encontrar sua fila, seu lugar. Finalmente, ela afundou na cadeira de veludo vermelho e ficou imóvel, quase sem respirar. A apresentação causou uma impressão impressionante nele. Fazia muito tempo que ninguém chorava em uma opereta antiga. Silva estava em cartaz neste teatro há anos. Mas Maggie ficou hipnotizada pela música e lágrimas vieram aos seus olhos. Ela estava sentada perto do palco e, quando Silva jogou a ponta da boa sobre seu ombro, uma pena escarlate caiu no colo da garota. Maggie a segurou entre os dedos em um gesto puramente mecânico. Quase desde o início, seu olhar estava fixo no ator que fazia o papel principal. Talvez ele fosse igual a Edwin em idade, era mais velho, mas na atuação, e tudo é condicional. Maggie viu um homem alto e esculpido, com traços nobres. E como ele segurava a mão da heroína, era ternura, até a ponta dos dedos, a ternura que faz o coração parar. Maggie percebeu que a peça havia terminado e que ela tinha de ir para casa. Ela ainda podia ouvir a música, ainda podia estar lá. E em casa, ela não conseguia pensar em outra coisa senão no conto de fadas mágico que se desenrolava diante de seus olhos. E nunca antes ela havia tido sonhos como os daquela primeira noite. Daquele dia em diante, Maggie passou a frequentar regularmente o teatro. Havia balé e ópera, mas ela sempre ia apenas à opereta, onde o pôster trazia o nome do artista cuja imagem agora aparecia para ela assim que fechava os olhos. Semana após semana, mês após mês, Maggie vivia assim. Ela tentava fazer coisas durante o dia, ainda comprava comida para si mesma, procurava um lugar que a contratasse. Mas as coisas não estavam dando certo, e as pessoas que rejeitavam Maggie eram compreensíveis. A garota dava a impressão de ser esquisita. Era como se ela olhasse para você, mas visse algo próprio, e seus lábios sorriam levemente. Um funcionário do Departamento de Recursos Humanos perguntou a ela de maneira rude e grosseira: "Você está doente?" Maggie estremeceu e pareceu ter acordado. "O que você disse?" "Isso é a mesma coisa. Aqui temos uma produção, um workshop, todos têm de estar atentos, e você está sonhando em uma nuvem. Não, você não pode nem ir para a fábrica como aprendiz." Maggie percebeu que o dinheiro estava acabando. Enquanto isso, a cidade estava se preparando para o ano novo, vestida com guirlandas brilhantes. E as palavras "Feliz Ano Novo" eram ouvidas cada vez com mais frequência. Faltavam apenas alguns dias para o feriado quando a geada chegou. Que geada! Não se podia correr de loja em loja, os dedos ficavam vidrados e pareciam que iam se quebrar como pingentes de gelo. E foi necessário, ao pegar a jaqueta no vestiário após a apresentação, que Maggie ouvisse as duas garotas à sua frente discutindo se valia a pena esperar por um autógrafo na saída ou se estava muito frio e era melhor ir direto para casa. No final, elas decidiram esperar e Maggie percebeu que iria se juntar a elas. Ela não precisava de um autógrafo, mas ver o homem em quem pensava dia e noite ao seu lado seria um presente precioso. Eles saíram do teatro e a geada imediatamente queimou suas bochechas. Tudo ao redor deles estava tão claro quanto quando o termômetro cai abaixo de 30 graus negativos. Os faróis dos carros, as luzes dos anúncios, as lanternas, a árvore de Natal na praça, as estrelas no céu, os raios de luz agudos se chocavam e vinham de todos os lugares. Os olhos de Maggie lacrimejavam, mas ela tinha medo de piscar, para que o gelo não grudasse em seus cílios. As meninas usavam casacos de pele e luvas quentes, e ela usava uma jaqueta de pele de peixe e um chapéu de tricô. E ainda assim, entediadas e com frio, elas estavam prestes a ir embora, e ela pediu mentalmente que esperassem, porque sozinha, sem elas, não ousaria se aproximar do artista. Seu sacrifício era infinito e ela estava disposta a ficar assim a noite toda. A segunda leva, o público já havia se dispersado há muito tempo, começou a deixar o teatro, aqueles que haviam participado da apresentação.
Maggie tinha medo de não reconhecê-los, de se perder. Toda a sua esperança estava depositada nessas moças. Maggie sabia que elas estavam esperando pela mesma pessoa. E assim as moças correram em direção a alguém, escorregando, e as lajes de granito em frente ao teatro eram geladas. Taylor não saiu sozinho, ele estava acompanhado por um homem baixo e robusto, de casaco cinza e chapéu Ushanka. Evans, Maggie ouviu as vozes jovens. As moças cercaram o artista, deslizando os programas ao redor dele, com as cabeças próximas umas das outras. Taylor escreveu algo e reclamou que a tinta da caneta estava congelando com o frio. Maggie se aproximou mais, esquecendo-se de tudo ao ouvir sua voz. E então as meninas, rindo e agradecidas, correram para o ponto de ônibus, que ficava a poucos metros de distância, e o artista olhou para Maggie. Querida, o que você quer? Um autógrafo? Maggie não conseguiu dizer uma palavra sequer, devido à empolgação e ao fato de estar congelando. A companheira de Taylor também olhou para a garota. Ela tinha cerca de 45 anos de idade. Rosto simples e inexpressivo. O artista havia se tornado sério? Querida, você tem algum lugar para ir? Maggie poderia ter apontado para sua casa, do outro lado da praça, não a 2 passos de distância, mas a 1,5 passos, mas estava tremendo como um cachorrinho. Ela teria tremido daquele jeito se fosse um verão quente. Tudo se resumia a quem estava falando com ele. Os homens se entreolharam. Nós vamos conosco, disse Evans, preocupado, mas muito gentil. Pelo menos vocês terão uma noite de sono quente. Você sentirá frio aqui pela manhã, criança. Maggie soube mais tarde que não havia nada de surpreendente no comportamento do artista. Ele vinha de uma família teatral, seu pai também tocava e seu nome era conhecido. E não conte quantas famílias sobreviveram à turnê, em condições semipobres, às vezes morando em hotéis pobres, e mamãe Evans cuidava dos jovens artistas, como se fosse realmente sua mãe. Ela cuidava do jantar, cuidava das coisas. Há muito tempo não havia mais mãe no mundo, mas Taylor ainda era seu filho favorito. E em um instante, o aparentemente esquecido foi ressuscitado e agiu como ela teria agido. Acontece que o acompanhante era um velho amigo dela, um jornalista, e os dois ficaram felizes em se conhecer. Estava quente no carro, Maggie se acomodou no banco de trás e ficou ouvindo a conversa deles, sem se interessar muito e sem acreditar realmente no que estava acontecendo. Taylor morava em uma das casas antigas na mesma avenida que havia se tornado Arbat local há 30 anos. Na década de 1990, os inquilinos dos apartamentos do primeiro andar foram forçados a se mudar, alguns por gentileza, outros por ameaças, e agora tudo era pequenas lojas. E o bulevar era decorado antes do ano novo de forma tão bonita quanto qualquer outra rua da cidade. E as lanternas criavam uma ilusão do século XIX, e a imaginação podia facilmente evocar cavalos, carruagens, senhoras em vestidos longos e peles. Evans, não comece com nenhuma variedade, eu tenho uma úlcera, disse o jornalista, só chá. E nosso convidado deve ser servido com chá quente por todos os meios. Maggie se sentou na grande sala, no sofá, e colocou as mãos entre os joelhos, tentando se aquecer ao mesmo tempo e garantir que ninguém visse seus dedos tremendo. Evans, que anfitriã, tomou seu tempo, sagradamente preparando o chá e, sente-se, não me ajude, cortando o queijo e as salsichas. Se o jornalista não queria comer, a garota estava, sem dúvida, com fome e precisava ser alimentada. Ela parecia tão exausta. Ele mesmo encheu o prato dela e serviu chá em uma xícara grande. Os homens conversaram por um tempo, talvez quisessem dar a Maggie uma chance de se recuperar, ou talvez tivessem se deixado levar e se esquecido dela. Maggie captou trechos de frases, eles falaram sobre novas peças, sobre alguns guitarristas famosos que estavam de passagem pela cidade. Evans queria ouvi-los, mas não precisava. Fiquei sentado em seu quarto de hotel a noite toda, disse o jornalista. Vincent se empolgou e tocou uma coisa atrás da outra. Diga-me por que veio me ver, disse Evans de repente a Maggie. E ela, que durante todos esses meses não havia falado com ninguém, sobre nada, sobre si mesma, começou a falar de verdade, divagando,
confusa, parando às vezes por um longo tempo, escolhendo palavras, encontrando-as, não as encontrando. Ela não escondeu que havia crescido na antiga casa das lendas. Corando um pouco, ela disse que Anastácia era uma parente distante que havia substituído tudo para ela e seus amigos, seus colegas de classe. Mas agora Anastácia havia partido, e Meg não tinha mais alegria a não ser viver uma ilusão. Tarde após tarde para esquecer tudo, enquanto a apresentação continua, e ela pode se afogar nessa música, vivê-la, respirá-la, e Meg não precisa de mais nada. Bem, e ela ainda não tem um emprego, embora não valesse a pena mencionar isso, são apenas os problemas dela, de Meg. Quando ele parou de falar, Taylor olhou para o amigo. Um balançar de sobrancelhas. O que está acontecendo, Thomas? Você sabe o que eu descobri? Evans disse, minha cunhada e eu não nos damos muito bem, mas, como se diz, somos corteses e tentamos fazer favores um ao outro. Ela tem seu próprio salão de beleza. E lá, pelo que sei, há rotatividade. Não é por causa do salário, o caráter da senhora é péssimo. Mas pela primeira vez. Você não quer tentar? Vou lhe escrever um bilhete, é impossível falar com ela ao telefone, há conversas o dia inteiro. Tente, garota. E então pensaremos em outra coisa. E toda vez que eu espero que você diga que Irlan é seu, divorciado, disse o jornalista, eu sempre pensei que Lely e o 10º marido não vão parar. Ela vai subir de cabeça, subindo cada vez mais alto. Irlan será o fim do caminho para ela. Não sei quem será capaz de encontrar uma linguagem comum com essa vadia. Mesmo assim, Meg esperou alguns dias, não foi a lugar algum, não pediu emprego, criou coragem. O feriado de Ano Novo também a ajudou. Tudo estava fechado, não importava para onde você olhasse. E então o dinheiro acabou de forma completa e irrevogável. Ela não podia mendigar, não é mesmo? Ela descobriu o endereço do salão de beleza e foi. Meg sempre andava a pé agora, mesmo que o fim fosse grande. Ela disse a si mesma que, dessa forma, conheceria a cidade, que ainda não lhe era familiar. E não havia mais nada a fazer a não ser ficar em casa. Ao longo do caminho, ela se convenceu de que deveria permanecer firme, o pior que poderia acontecer era ser rejeitada. Mas a vida também não acabava ali, então ela procuraria outra coisa. Além disso, ela tinha um bilhete de um antigo artista. Evans lhe parecia uma divindade tão grande que ela não conseguia imaginar quem poderia recusá-lo. Mas ela se divertia com o fato de ele ser Taylor e ela ser Taylor por causa de seu novo sobrenome. Era como uma lista de chamada no espaço. Ou talvez Anastácia, sentindo algo, tivesse escolhido esse nome para ela. Meg se animou, mas quando viu o moderno prédio de 2 andares, ficou assustada novamente. Parecia um cubo caro e muito grande, o tipo de coisa com que um gigante poderia brincar. Ela olhou mais uma vez para o endereço que havia anotado no papel, esperando que fosse outra casa. Não, era um salão de beleza. Meg suspirou, fechou as mãos em punhos e começou a subir os degraus. A porta se abriu à sua frente, enviando uma onda de ar quente através dela. Meg entrou e congelou, sem saber o que fazer. A quem recorrer? No balcão da recepção estava sentada uma moça muito jovem e bonita, usando um vestido verde de uniforme. Ela a cumprimentou e perguntou se Meg tinha uma consulta marcada. E, em caso afirmativo, com quem ela tinha uma consulta? Estou trabalhando. Meg teve de tossir e repetir a frase. Uma segunda moça se aproximou da recepcionista, alta, escultural, com os cabelos presos em um rabo de cavalo. A julgar pelo roupão, ela também trabalhava aqui. Obviamente, ela ia dizer alguma coisa, mas, diante das palavras de Meg, apenas bufou. A recepcionista ainda estava tentando ser educada. O que você quer ser? Você tem algum treinamento? Talvez esteticista, talvez cabeleireira, talvez manicure. Qualquer coisa, Meg sentiu um tom de súplica em sua voz. Não, eu não estudei. Apenas o ensino médio. Ela quer ser faxineira,
explicou a garota ruiva de rabo de cavalo à sua colega de trabalho. Acho que não temos, começou a recepcionista. Garota, disse a ruiva com desdém, você deveria começar por outro lugar. Como acenar com um pano na estação de trem? Você tem que se encaixar aqui, sabe, como? Ela veio nos ver e se transformou. Os clientes não deveriam ver as pessoas na rua desse jeito. Sabe, será que elas não cuidam de si mesmas? Meg estava tão magoada, tão confusa, que nem pensou em sair correndo e bater a porta. Mas, de qualquer forma, bater a porta não teria funcionado. Mas então outra mulher entrou no corredor, e Meg imediatamente sentiu que as duas estavam se aproximando. Era impossível ignorá-la, e Meg também não conseguia tirar os olhos dela por alguns segundos. A mulher era jovem, de baixa estatura, mas com uma postura majestosa. Seu vestido preto realçava a brancura de sua pele, e seu cabelo, também preto, caía em ondas sobre seus ombros. Seus lábios, pintados com batom vermelho vivo, chamavam a atenção. A mulher parecia uma atriz de um filme antigo. Ou talvez ela apenas se parecesse com Dita Von Teese. Eileen Bush, começou a ruiva de rabo de cavalo. As meninas obviamente queriam que a cena com Meg não chamasse a atenção da chefe, mas ela já estava olhando para Meg e levantou as sobrancelhas finas, esperando uma explicação. Meg não precisou pegar o bilhete, pois o guardou no bolso. Isso provavelmente é para você, ela estendeu um pedaço de papel. Eileen Bush desdobrou o pedaço de papel, deu uma olhada nele. Sua expressão não mudou. E ela pareceu se decidir rapidamente. Você vai ser faxineira? Ela perguntou, você não é formada e não temos outras vagas. Meg assentiu apressadamente com a cabeça. Você pode ir embora amanhã. Às 8 horas, você virá com seus documentos para ver a Kate. Ela acenou com a cabeça para a recepcionista. Ela lhe mostrará o que fazer. Eileen Bush atravessou o saguão em um ritmo acelerado e havia negócios esperando por ela em algum lugar nos escritórios da sala. As moças estavam em silêncio. Meg acenou sem jeito para elas, mas ainda havia silêncio no corredor quando ela saiu. É um erro pensar que o trabalho de faxineira é o mais fácil, qualquer um pode fazê-lo. E que não é preciso muito para isso. E que não é preciso muita habilidade para sacudir um pano. Nos primeiros dias, Meg estava com medo de ser jogada fora de uma vez só. Tantas coisas para lembrar, tantos pequenos detalhes para não deixar passar. Afinal, ela tinha visto todos aqueles frascos de produtos de limpeza e desinfecção pela primeira vez. E agora todos os dias eu tinha que fazer uma espécie de limpeza geral, nos escritórios, corredores, banheiros. E nem um grão de poeira, nem um grão de sujeira. Talvez ele tenha trabalhado mais do que o necessário. Ele ficava quando todo mundo já tinha ido para casa há muito tempo. E antes de sair, ele passava um lenço branco nas superfícies para ver se estavam limpas. Certa vez, um segurança idoso até teve pena dela. Você mora longe, ele disse, onde você vai atravessar a cidade agora? Sei que ainda não tem dinheiro para um táxi. Deite-se aqui, em qualquer sofá, e durma até amanhã. Mas Meg olhou para ele com olhos tão assustados que ele apenas acenou com a mão e disse, e faça o que quiser. E ela temia qualquer arbitrariedade, qualquer violação das regras, caso estivesse prestes a ser dedurada na porta. Ela via seu primeiro emprego como o único emprego no mundo. Ela não tinha ideia de para onde iria se fosse expulsa daqui. No salão, logo pararam de notá-la e ela era muito muda. Não dizia uma palavra. Ela nunca se opõe a ninguém, acena com a cabeça e faz o que lhe mandam. Meninas, temos uma faxineira, uma espécie de nora paciente, disse Lara, ruiva, para suas colegas de trabalho, bem, aquela do conto de fadas sobre Morosco. Na verdade, é Meg, objetou a cabeleireira. Bem, então, a paciente de Meg? Antes dela, ao que parece, ninguém aqui com um esfregão e um trapo conseguiu resistir por muito tempo. O salário é de 3 pence, mas nossa Lelka pede muito.
Vamos ver quanto tempo ela vai durar. No entanto, Lara esqueceu imediatamente a faxineira. Em sua opinião, ela não merecia nenhuma piada. Meg ficou de olho nela. Ela gostava especialmente de observar a maquiadora trabalhando, mesmo que o fizesse apenas subrepticiamente. Às vezes, quando Meg passava, uma mulher de meia-idade e despretensiosa se sentava na cadeira. E então Meg se juntava a ela no saguão enquanto a cliente se vestia. E a garota não podia deixar de notar como ela estava bonita, como se tivesse recuperado parcialmente sua juventude. E havia um brilho em seus olhos. E um dia Meg não aguentou mais. Quando estava limpando o escritório da maquiadora de Camelia no final da tarde, ela mesma se sentou na cadeira. Ela tocou os olhos com um pincel e depois as pálpebras. Ela retocou os cílios com rímel e os lábios com batom. E ficou olhando para seu rosto transformado por um longo tempo. No dia seguinte, ninguém notou sua farsa e, a partir de então, Meg se permitiu roubar de vez em quando. Quando não havia mais ninguém na sala além dela, ela pintava sua nova imagem. Ela só tinha visto o trabalho de Camelina, mas tentou imitá-lo. E não conseguia acreditar, estava se tornando completamente diferente. Madura e muito bonita. Agora ela chegava em casa tão cansada que a única força que lhe restava era tomar banho, beber chá e dormir. O espelho ficava pendurado assim, coberto por uma névoa de tule. Às vezes, quando Meg acordava durante a noite, pensava ter visto alguém de branco parado no canto. Ela se assustava por um momento, depois se lembrava do que estava à sua frente e fechava os olhos novamente. Certa vez, quando achou que a maquiagem tinha ficado muito boa, ela ousou levantar o pano e olhar para si mesma. E estremeceu violentamente. Ali, no espelho, ela parecia exatamente a mesma de antes, e muito jovem, sem maquiagem. Uma garota de 18 anos, magra, com olhos grandes e assustados. Mas a sala atrás dela não estava refletida, como se não existisse. Havia apenas escuridão. Isso assustou Meg, que se apressou em guardar o tule e se afastou com o coração batendo forte. Mas não havia motivo algum. O salário, que as moças chamavam desdenhosamente de 3 pence, era suficiente por enquanto. No trabalho, Meg vestiu imediatamente seu uniforme e ficou com ele o dia todo. Para o trabalho e para casa, ela nunca ia a nenhum outro lugar, e não tinha com o que gastar seu dinheiro. Ela ainda não tinha visto com seus próprios olhos as tentações das grandes lojas, e agora não tinha mais energia para ir ao teatro. Surpreendentemente, depois que Evans conversou com ela, ela não estava mais tão ansiosa para ir às peças como quando as havia respirado. Meg sabia agora que havia recebido outra coisa. Ela poderia ligar para Taylor, ele havia lhe dado o número do telefone. E falar com ele, consigo mesma, e não ficar olhando silenciosamente para sua personagem no auditório. Como se não fosse apenas ela, mas toda a plateia. Não, ela não havia discado o número dele, mas o tinha, o que significava que a qualquer momento ela poderia pegar o celular e... Isso já a fazia se sentir feliz. Ela conversava com ele mentalmente, por enquanto, isso era suficiente. Naquela tarde, ela não percebeu que Aileen Bush havia ficado em seu escritório. Meg estava prestes a terminar seu trabalho quando ouviu alguém entrar no saguão. O guarda bateu continência e foi atendido por uma voz masculina. Surpreendentemente, o visitante, que havia entrado em um horário estranho, quando nenhum dos professores estava presente, não foi convidado a sair. O visitante caminhou pelo corredor até o escritório, onde Meg estava terminando de limpar o chão. A garota se abaixou apressadamente. A divisória que a separava do corredor era de vidro, e Meg viu um jovem de paletó claro, com feições agradáveis e um tanto familiares. Boa noite, ele começou. E onde? Eles se entreolharam. Meg estava um pouco confusa, imaginando se era culpada de alguma coisa. O jovem parecia encantado. Trabalhando até tão tarde? Ela não sabia o que dizer, e era óbvio que ela havia dito aquelas palavras banais apenas para evitar ser grosseira. E você estava procurando por... E ele imediatamente percebeu quem estava à sua frente.
Essa é a aparência de Evans quando ele era mais jovem. Então ele é o marido de Aileen Bush. E Meg lhe disse o que ela não duvidava. Ele provavelmente já se foi há muito tempo. E se você vir seu pai, por favor, agradeça a ele por mim. Mas nós combinamos de nos encontrar aqui, disse o jovem. E você é a garota de quem meu pai me falou. Então ele ainda não a havia esquecido. E os lábios de Meg tremeram e ela estava tentando conter um sorriso. Então eles se olharam e sorriram. Bem, acho que se fosse um vagabundo congelando do lado de fora do teatro, seria eu. Sobre mim. Os saltos estalaram nas escadas. Aileen Bush estava descendo. Um olhar para Meg foi suficiente para que ela notasse e apreciasse sua maquiagem, e entendesse de onde ela estava vindo. Amanhã você vai colocar 3.000 no caixa. Ela vinha se dirigindo à garota como você há muito tempo. Se você tocar em cosméticos novamente, será demitida. Meg se afastou apressadamente para esconder seu rosto em chamas. Ela sabia que não pegaria os frascos e caixas da mesa de Camelia novamente, nem mesmo olharia para eles. Afinal de contas, ele havia se metido em problemas. Lélia, começou o jovem, com uma repreensão gentil. Meg se lembrou do nome dele e Irlan Smith. Mas Aileen Bush não quis dar mais atenção a esse episódio. Ela falou de seus próprios assuntos, de algumas contas, e foi a primeira a se dirigir à porta. Irlan Smith, com um olhar culpado para Meg, a seguiu. Quando a moça ficou sozinha, não se podia contar com o guarda no corredor, pareceu-lhe que a força dela havia se esvaído de repente. Ela não achava que tinha o suficiente para terminar a limpeza. Ela se sentou por um tempo encurvada em um banco no corredor e depois limpou o chão. E então, literalmente, foi para casa. Estava nevando, com flocos grandes e bonitos. Não havia vento e a neve estava caindo tão lentamente que era como uma cortina que unia o céu e a terra. Eu queria me sentar e não ir a lugar algum. E, por alguma razão, eu queria chorar. Por mais cansada que Meg estivesse naquela noite, ela mal conseguia dormir. Ela se revirava na cama estreita e dura, desesperada para se levantar e não cair no sono, mas acordou pingando valeriana, o único remédio que tinha. E então a raiva substituiu a tristeza que a fazia chorar. Ou melhor, um pensamento a assaltou. Mas não se tornará realidade, provavelmente não se tornará realidade. Meg correu para o banheiro, pegou um pequeno espelho da parede, soprou nele e o limpou completamente. Depois, segurando nas mãos, aproximou do espelho maior. Afinal, se ela mesma, ao olhar para o cristal mágico por algum tempo, fosse carregada com seu poder, talvez, e o espelho comum, se apoderasse dela, pelo menos por algum tempo. Meg ficou assim por alguns minutos e depois olhou para o pequeno espelho. Funcionou. Ela estava olhando de volta para o mesmo reflexo do espelho grande. Meg sabia que logo tudo acabaria, que o vidro barato seria deixado em paz, mas ela esperava que o que havia planejado fosse bem-sucedido. E quem poderia desmascará-la nesse caso? Naquela tarde, ao terminar seu trabalho, Meg não pensou na maquiagem ou em Camelia, nada disso importava mais para ela. Ela deixou o escritório da proprietária para o final. Ela saiu, pegando da mesa de Aileen Bush um pequeno espelho de pé, um espelho italiano caro que estava sempre na mesa da dona do salão. Meg deixou os espelhos conversarem entre si durante a noite. E, pela manhã, ao colocar a peça da patroa em sua bolsa, ela sentiu que ela parecia mais pesada. Meg chegou à sala de estar antes de todos e conseguiu colocar o espelho de volta em seu lugar sem que ninguém percebesse. Ela fechou o escritório e desceu as escadas correndo para seu escritório, para os panos, as escovas, o aspirador de pó. Ele reconheceu imediatamente os passos de sua chefe. Somente Aileen Bush usava saltos tão altos para trabalhar. Havia vozes no corredor, garotas cumprimentando a chefe, e ela as respondeu. Aileen estava subindo as escadas, por um tempo, silêncio, mas agora Meg estava como se estivesse toda afiada, para ouvir. De repente, sua audição estava tão aguçada que ela se surpreendeu consigo mesma. E ela ouviu,
aquele grito reprimido e horrorizado. Meg não conseguiu se conter e abriu a porta da escada. Ela sabia que não poderia entrar no escritório de seu chefe. Ela sabia que não poderia entrar na sala do supervisor, a menos que gritasse alto o suficiente para que todos a ouvissem, e então poderia entrar com a multidão. Mas era impossível não descobrir o que havia acontecido. Meg mal havia chegado ao primeiro andar quando ouviu passos. Talvez seja assim que os zumbis andam. Tolos, pausa, tolos, tolos, longa pausa, tolos. A porta do escritório se abriu e Elaine Bush apareceu na entrada. Seus olhos estavam marejados, ela apalpava o rosto e parecia absolutamente atordoada. Não podia ser, não podia ser, ela havia descoberto uma doença mortal. E então ela correu, como uma criança, para o final do corredor. Meg percebeu para onde estava indo e havia outro espelho pendurado no banheiro. Ela não podia saber o que sua superior havia, mas podia imaginar claramente, os olhos redondos e fixos de uma ave de rapina, o crânio desgastado pelo tempo, o cabelo desgrenhado. Uma exemplificação perversa do que lhe parecia ser a coisa mais linda do mundo. E, afinal de contas, Elaine Bush, quando a primeira impressão aguda tiver passado e ela estiver convencida de que não perdeu a face, ela não conseguirá nem mesmo organizar uma reprimenda para as meninas. Ninguém trouxe nada para seu escritório. Apenas seu espelho favorito, que fica no mesmo lugar, fez uma piada cruel. Meg estava limpando tudo como se nada tivesse acontecido. Quando as funcionárias começaram a murmurar que o chefe não estava bem, ela chamou um táxi e foi para casa. Eu não conseguia nem dirigir sozinha. Dá para acreditar? Deus, talvez ele tire licença médica pelo menos uma vez em 100 anos? Pelo menos vamos descansar sem aquele abutre, e ouviu-se por toda parte. Não se pode desejar coisas ruins, pois elas voltarão para nos assombrar. Vamos desejar a ele uma viagem ao redor do mundo por 3 anos. Para acalmar seus nervos. Os nervos dela e os nossos. As meninas adoravam Elaine Bush. Isso eu lhe garanto. À noite, quando Meg estava terminando de limpar a casa, Irlan chegou inesperadamente. Ela estremeceu quando ele abriu a porta. O que ele queria aqui? Sua visita parecia não trazer nada além de problemas. Agora tinha certeza de que ele não viera buscar sua esposa, e Elaine Bush não estava aqui desde a manhã de hoje. Sim, e Irlan, assim que a viu, Meg tirou o chapéu da cabeça e se aproximou dela com o mais doce sorriso. Eu queria me desculpar por ontem, disse ele. Eu sei que Lélia pode ser muito desagradável com os outros. Mas talvez seja a lei do negócio ser durona? Caso contrário, não se pode chegar às alturas. Sei que isso não é um consolo para você, mas deixe-me pelo menos compensá-lo pelo que você teve de gastar por causa da minha esposa. Você não fez nada de errado. Eu entendo, uma jovem bonita, e é impossível resistir a destacar sua beleza. Irlan tirou algumas notas da carteira, Meg as reconheceu, eram notas vermelhas de 5.000, e as colocou sobre a penteadeira. Meg ergueu as sobrancelhas. Isso é para você. Um pouco mais por danos morais, como dizem os advogados. Talvez você queira comprar um perfume ou algo assim, e alguma coisinha? Eu ficaria feliz em saber que você perdoou esse episódio desagradável e que não está com raiva. Ainda não estou aceitando. Como está o Evans? A primeira frase saiu em taquigrafia, a segunda em impaciência. Cada notícia sobre Taylor, mesmo que de passagem, era preciosa para Meg. O pai. Aparentemente, Irlan não sabia como mudar tão rapidamente. Eu o vejo há algum tempo. Falamos ao telefone a maior parte do tempo. Ele parece estar indo bem. Brincando. Meg honestamente não conseguia entender como, tendo todas as oportunidades de estar perto de um homem como aquele, e ela não via Taylor da mesma forma agora, ela não podia valorizá-lo, trocá-lo por outra coisa, por falar com Elaine, por alguma TV ou clube. O tempo estava se esgotando, e ela nunca poderia recuperar o que havia desperdiçado de forma tão ineficaz. Ao mesmo tempo, sentiu que Irlan estava conversando com ele de uma maneira especial,
Com o interesse em comum, as garotas do cabeleireiro teriam dito se dando bem. Mas quem sabia o quanto ele era indiferente a tudo isso? Acontece. Os dois são jovens, bonitos, e uma das partes faz todo o possível para provocar algum tipo de faísca. Mas sem sucesso. Não há fogo, nem mesmo um pequeno fogo. Nem mesmo a luz de uma vela. Pegue-a, por favor, disse Meg, colocando gentilmente as notas na mão de Irish e apertando seus dedos. E não se torture. Não estou com raiva. Estou mesmo. Taylor se casou cedo, quando ainda era um estudante de canto. Ele era considerado um dos melhores de lá, mas sabia que dificilmente veria o palco na capital. A menos que um milagre acontecesse e ele fosse convidado. Evans se diferenciava de outros futuros cantores sem precedentes pela modéstia de seus atores. Ele sabia que sua voz era boa, mas não única, e que era categoricamente incapaz de sair mastigando de um acento. Portanto, ele não tinha dúvidas de que, se alguém chegasse ao grande palco, seriam caras com menos talento, mas certamente com mais autoconfiança. Tudo bem, que fossem um teatro provinciano, desde que lhe dessem o que ele sonhava. Em seu último ano, ele já estava participando de apresentações no teatro de ópera e balé local. E lá ele a viu, Lara, uma futura bailarina com as pernas mais bonitas do mundo. Ele subiu as escadas e ela desceu para encontrá-lo, para ir até sua ala, que eram as salas de aula onde os alunos da escola de coreografia trabalhavam. Ela viu seus pés cantantes, como chamou mais tarde, e não conseguia tirar os olhos deles. Ele começou a procurar uma oportunidade de conhecê-la. Mas ela parecia evitá-lo. Não respondia aos bilhetes que ele passava com os outros rapazes, os mais corajosos. E quando ele conseguiu seu número e tentou ligar para ela, ela não atendia suas ligações. Mais tarde, ele confessou: "Odeio que me olhem como um cavalo de circo. Eu vi para onde você estava olhando e o que você estava olhando. Mas essa é a primeira impressão." Ele se desculpou. "Eu vi o rosto e a alma, só um pouco mais tarde." Mais tarde, foi quando os dois estavam na mesma peça. E ele colocou todas as flores que recebeu, e ele estava interpretando o personagem principal e os buquês não cabiam em suas mãos, aos pés dela. Quando se casaram, seu professor o repreendeu, brincando, por colocar uma cruz no futuro dela. Se você se casa, perde metade do interesse, se não quase todo ele. Por que você não quer manter o público intrigado por mais tempo? Observe os personagens que você interpreta. Você consegue se lembrar de uma única peça que comece com um casamento feliz? Esse é o final, e é onde você escolheu começar. Mas Taylor não se importava com o que os outros pensavam dele. Ele sabia que havia conhecido a única mulher de sua vida, que era um homem de uma mulher só e que era o destino. Mas, como se viu, Lara não pensava assim. Na verdade, Lara foi atraída pela perspectiva. Um artista jovem, bonito e talentoso de uma família famosa. Lara ainda era muito jovem e achava que a fama e uma vida próspera viriam com o pacote. Mas então tudo deu errado. Irla nasceu. E, imediatamente, ele e seu pai foram os culpados por tudo. Lara sofreu de uma só vez: figura, carreira e ego. Não conseguia lidar com o retorno à forma anterior. No teatro não era nada esperado. Ao contrário do marido, ela ainda era apenas um corpo de balé, onde ninguém notaria sua ausência. E sentar-se no apartamento, tão simples, comum, para fazer as tarefas domésticas de sempre, Lara estremeceu. Ela sempre teve plena consciência de como a vida de uma mulher era curta, e um dia perdido era como um ano perdido para ela. Um ano de birras, apalpadelas, uma babá, outra, e a velha liberdade não volta, e nenhum documento é dado. E como é nojento ficar sobre as panelas e pegar o esfregão. No final, Lara fugiu. A Irlanda ainda não tinha 5 anos quando ela deixou seu filho com a babá, um bilhete para o marido e desapareceu tão repentinamente que, se não fosse pelo bilhete, uma caça ao homem teria sido iniciada. Lara se encontrou muito mais tarde, na capital, em algum lugar onde se estabeleceu nos círculos teatrais,
possivelmente não como dançarina, mas como uma espécie de administradora. A coisa mais importante, na arte nos círculos certos. Quem vai se casar novamente, Evans descobriu quando sua esposa pediu o divórcio. Mas quem se tornaria seu próximo parceiro e o que poria fim à sua luta com a vida cotidiana, isso não era nem mesmo um boato. Taylor, por sua vez, ainda se considerava um homem de uma mulher só. Ele não via nada de bom nisso. Pelo contrário, ele o considerava amargo, feio. Por exemplo, aqueles cães que suspiram por anos e esperam o retorno de seu dono. Se toda a espécie canina fosse assim, ela seria extinta. É preciso agitar as coisas e fazê-las voltar ao normal. Mas Taylor não conseguiu. Ela encontrou uma senhora idosa e simpática que cuidava de Igor como uma avó e passou a morar em sua casa por muitos anos, transformando-se gradualmente de uma babá em um membro da família. Teatro e um filho, era disso que a vida de Taylor era feita, depois que Lara foi embora. Mas quanto mais o tempo passava, mais amigos ela fazia. Sua sinceridade e charme, a ausência total de doença de estrela, o cuidado com os outros e a aura de grande talento, que ele não podia deixar de sentir, tudo isso fez com que as pessoas se sentissem atraídas por ele, e um certo círculo se formou. Sem dúvida, Evans esperava que seu filho fosse seu principal amigo quando Irlan crescesse. Mas o jovem quase repetiu seu próprio destino, casou-se cedo demais e com uma mulher de personalidade forte. Exceto que Irlan não tinha talento nem teatro, e só Deus sabe o que mantinha sua alma à tona. Taylor não conseguiu descobrir. Lélia fez o possível para limitar a comunicação entre pai e filho, temendo mais influências e que Irlan pedisse liberdade. Mas havia outros. O próprio Thomas Adams, que também perdeu um filho, só que sem esperança. A criança morreu. Thomas também procurou Taylor em busca de conforto. Pessoas de diferentes profissões e diferentes personagens encontraram na casa do artista aquele lugar onde as coisas materiais são deixadas para trás, e apenas o que foi valorizado na infância e na juventude importa, em bondade, nobreza, sonhos. Adams disse certa vez que Taylor tem sua própria máfia. Lembre-se de O Poderoso Chefão, Evans. Don Corleone resolvia todos os seus casos por meio de amigos, conhecidos, parentes, e só que a maioria das pessoas devia algo a ele e pagava a dívida. Você também, o que quer que tenha, se ficar doente ou precisar de ajuda, encontrará tudo o que precisa em seus amigos. Mas sua máfia não se baseia no medo e no dever, mas no amor. Meg foi uma das primeiras a notá-lo quando ele voltou, mas ela esperava sinceramente que ele não tivesse vindo vê-la. Ele estava em seu escritório e a sala estava cheia de clientes, mas ela não estava disposta a ser elogiada por Irla Smith naquele ambiente, ou a receber aquele dinheiro infeliz novamente. Irlan, no entanto, dirigiu-se a ela. Por favor, disse Meg, eu já lhe disse. Não precisa me pagar, a culpa é realmente minha. Portanto, é uma multa normal. Eu não estou aqui para isso. Irlan parecia muito cansado e abatido. Papai está doente. Você não pode ser a enfermeira dele por algumas semanas? Ela perguntou. Sim, você pode. É claro, a voz de Meg era clara. Eu estava pronta para ir embora imediatamente, sem nem mesmo colocar meu paletó. Não me importa se eu perder meu emprego, ele perguntou. Um suspiro intermitente. Não havia brincadeira no olhar de Irish agora, apenas ansiedade. E Meg estava olhando para ele com a mesma ansiedade. Os médicos diagnosticaram pneumonia e, por enquanto, você sabe o que pode acontecer com esse diagnóstico. De qualquer forma, não há como saber ainda. Todos os dias há um médico lá. Uma enfermeira vem para aplicar injeções. Mas você precisa de alguém que esteja com você o tempo todo. Você está na máquina? Meg perguntou. Deus, que velocidade! Do que está falando? Não me machuque. As 2 semanas seguintes foram provavelmente as mais difíceis de sua vida. A doença estava pronta para vencer, para levar a artista com ela, como já havia levado tantas outras. O médico era da mesma máfia de amigos íntimos, ele vinha 2 vezes por dia, e a enfermeira vinha com mais frequência ainda.
Seu nome era Isabela e, como Meg percebeu, ela já havia se apaixonado por Taylor. Isabela conhecia muito bem seu trabalho, tinha uma mão leve para injeções, mas muitas vezes tinha lágrimas nos olhos, o que não é típico das enfermeiras. Meg, além da enfermagem noturna, era responsável pela casa. Um dia, quando Evans já havia adormecido, ela e Isabela, ambas bêbadas de cansaço, estavam tomando chá na cozinha. Sabe, ele é tão simples, tão gentil, tão disponível, disse Isabela, e Meg sabia que ela estava se referindo a Taylor, mas ele realmente não quer amar mais ninguém. E construiu uma parede de gelo entre ele e as pessoas ao seu redor que é fina, transparente, invisível. Mas ela está lá. Eu tentei, figurativamente falando, pressionar todo o meu corpo contra ela e derretê-la. Mas não consegui. Congelei várias vezes, e dói muito para descongelar. O médico deu a Meg ordens estritas para medir a temperatura e a saturação dele a cada hora e, de qualquer forma, entrar em contato com ele a qualquer hora do dia ou da noite. E para chamar uma ambulância. Evans não reclamou, apenas disse uma vez com um sorriso culpado: "Fico procurando uma posição que facilite a respiração, sinto meus pulmões inundados de água." E depois acrescentou: "Filhos, não se preocupem, já vivi o suficiente. Não se preocupem comigo." Naquele dia, pareceu-lhe que tempos ainda mais difíceis estavam por vir e que o fim poderia estar próximo. Então, Meg decidiu ir para casa e pegar algumas coisas para poder ficar aqui permanentemente. Uma muda de roupa íntima, as pequenas coisas que não podem faltar se você não estiver em sua própria casa, e Meg tinha tudo o que levaria consigo em um quarto de hora. E então, ela não sabia por quê. O movimento era puramente mecânico, automático. Ela conectou o plug do velho rádio na tomada. Toda vez que ele fazia isso, achava que nunca mais voltaria à vida, que nunca mais faria um som. Mas ele sempre acordava. Ouviu-se um som sibilante e, em seguida, rangidos e ruídos de farfalhar. Meg girou o volante lentamente. "Leve o espelho para ela", disse Anastácia de repente, como se estivesse na sala ao lado. Meg ficou tão assustada que quase deixou cair o receptor de suas mãos. "Será que estou ficando louca?" Ela perguntou a si mesma ou ao rádio e, quase imediatamente, fez a pergunta que achava que nunca faria: "E Anastácia? E a minha mãe?" Meg não havia pensado em sua mãe nos últimos anos, mas agora, quando o vazio se aproximava e ninguém estaria lá para ela. "Ela não está aqui", disse Anastácia. "Perdoe-me, você e ela." O barulho foi ouvido novamente, e era tão fácil imaginar que era tudo imaginação de Meg, que ela estava começando a ter algum tipo de alucinação auditiva por causa da exaustão. Então ela se aproximou e, mordendo o lábio, começou a remover o espelho da parede. O apartamento dos Taylors ficou lotado durante a noite. E isso apesar do fato de o médico ter proibido a entrada de todas as pessoas, exceto as mais importantes. Mas havia muitas. Além de seu filho, cujo lugar era, de qualquer forma, aqui, havia Isabela, e também aquele sujeito que havia cantado com Evans por muitos anos, e Thomas, que não podia ser excluído, e... Mas poucas pessoas entraram no quarto do doente. Eles se aglomeravam nos outros cômodos e na cozinha, fazendo chá e café, conversando em voz baixa. Com certeza todos estão esperando para se despedir. Meg estava com o coração partido. Mas o doente cochilava o tempo todo e não chamava por ninguém. Finalmente, por volta da meia-noite, Meg era a única pessoa que restava na casa além de Evans. Normalmente, esse momento era o mais precioso para a garota, mas também o mais difícil. Somente ela era responsável por qualquer coisa que acontecesse com Taylor durante aquelas horas. O homem doente estava meio sentado, coberto de travesseiros, respirando com dificuldade, mas a todo momento pedia a Meg que não se sentasse ao seu lado, mas que fosse para a cama. "Coloque meu chá na mesa e vá embora", ele implorou. "Prometo que vou chamá-la de qualquer forma." Ele não é forte o suficiente para ligar, Meg costumava pensar, mas é delicado o suficiente. Ele tentará ir para a vida após a morte sem fazer barulho, para não incomodar ninguém. E ela distraía Taylor o máximo que podia, perguntava-lhe sobre peças de teatro,
sobre papéis, sobre artistas conhecidos. Mas, muitas vezes, quando ele começava a falar com entusiasmo, ela percebia que estava se afogando e, então, começava a falar sobre qualquer coisa. Desde que ele não a afastasse. Mas imediatamente ele lhe trouxe o chá, saiu e voltou com o objeto pesado. "O que é isso?" perguntou Evans em voz baixa. Sua doença não o deixava falar mais alto. "Espelho, e olhe para mim. Você quer me mostrar o quão doente feio eu me tornei?" Taylor acariciou o braço dela com dedos secos e quentes. "Meg, eu sei." "Não, você realmente não sabe." "De nada." Nunca houve um tom tão suplicante em sua voz. E ela olhou. O silêncio caiu. Meg não olhou para o espelho, mas para Evans. A princípio, seu rosto ficou cada vez mais severo, até mesmo severo. Era a maneira como alguém poderia olhar para uma tempestade que se aproximava, para um inimigo na ofensiva e para a última linha, além da qual estava a eternidade. Então sua expressão mudou, e agora Evans parecia esperar impacientemente que o juiz pronunciasse um veredicto ou absolvição. E, finalmente, lágrimas brotaram em seus olhos. Então Meg deu um passo para trás e olhou também. Ela era tão jovem ali. Ela sabia que Taylor ainda era uma criança no fundo, mas agora isso estava confirmado. Talvez apenas um pouco mais velho do que ela, cerca de 25 anos, mas não mais do que isso. Não um rei, mas um príncipe. E, no entanto, era inegavelmente ele, impossível não reconhecê-lo. E seu olhar era ao mesmo tempo confiante e sábio, e algo mais. Era como se ele soubesse de tudo, como se tivesse estado onde Anastasia estava agora. Evans suspirou convulsivamente, mas tão profundamente como se o ar tivesse finalmente entrado em seu peito. "Estou sem fôlego", disse ela, incrédula, "mas eu não posso ser assim. Se eu for assim, então toda a vida é justificada. Isso significa que, no que vivi, mantive minha alma." Meg chorou, cobrindo o rosto com as mãos. Ela se sentiu como se tivesse sido perdoada. "Não, Thomas", disse Evans, "eu não quero mais ser palco. Depois do que passei, estou cansada e sem fôlego, mas não é isso. Eu ainda quero viver, sabe? Toda a minha vida na arte, no reino das sombras, em imagens imaginárias. E a vida escapou por entre meus dedos. Agora, enquanto eu estiver lá, quero ir para a grama pela manhã, andar descalço sobre ela. Quero plantar um jardim, droga, quero ir para o mar, não durante o período de folga da turnê, mas sempre que quiser vê-lo." "Que presente você deu a si mesmo", disse Adas. Eles caminharam lentamente, passando de um caminho ajardinado para outro. Evans havia vendido seu luxuoso apartamento de bar, retirado suas economias do banco e comprado a casa antiga. "Não é um presente para mim", disse Taylor com sinceridade. "Ou melhor, não é só para mim. É principalmente para ela." Meg estava na casa, mexendo no jantar. "É claro que nada vai mudar para você", continuou Evans. "Todos os meus amigos poderão vir me ver sempre que quiserem, pelo tempo que quiserem. Teremos uma mesa aqui no jardim, sob o toldo. Oh, que noites teremos! Acho que a casa também aprendeu muito no período em que esteve nas mãos de outras pessoas. Ela não será mais tão insociável." "Você parece muito mais jovem do que antes." Adams olhou para o amigo, e um sorriso involuntário se desenhou em seus lábios. "Temíamos por você naquela época. Mas parece que sua doença lhe fez bem." Taylor lhe deu um tapinha no ombro. Eles ficaram em silêncio por um momento. "Agora estou esperando." Evans não podia mais adiar. "Você a encontrou?" "Sim." O jornalista tirou um pedaço de papel do bolso e o entregou a ele. "A mãe de Meg está viva. Ela se mudou para uma cidade vizinha. Provavelmente não queria ver um lugar onde tudo a lembrava de. Ela nunca se casou novamente, não tem filhos. Trabalha e mora em casa, vive bastante isolada. Aqui está seu endereço e número de telefone." É claro que eu não disse isso a ela.
Isso é entre você e a Meg. Eu provavelmente deveria ser o primeiro a ligar, disse Evans, preocupado. Seria muito chocante se ela ouvisse a voz de sua filha imediatamente. E Meg deve ter cuidado, porque ela também não sabe ainda. É claro que você não morre de alegria, mas... se ela poderia morrer, foi quando todos nós temíamos por você. Você se lembra de como ela era naquela época? Ela era toda negra. Eu me arrependo agora de ter recusado o hospital, e ela viu tudo. Eu deveria ter entrado lá, a portas fechadas. Mas então eu não teria salvado você, disse Adams com simplicidade. Então, toda essa corrente, toda essa coisa, e desde aquela terrível enchente, e nenhum único elo foi aleatório, porque nada é aleatório ou sem sentido. A voz de Meg veio de dentro da casa. Agora que podia respirar melhor, ela fez café e cantarolou algo simples, pois sabia que a velha casa queria ouvir vozes vivas.